Olá a todos, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar sobre o reconhecimento de objetos utilizando o RoboFlow, o Cevat e o YOLO. Primeiramente um pouco sobre mim, meu nome é Pedro Lima Corsac, eu sou estudante de Engenharia de Automação aqui na FURG e participo da equipe desde 2019. Eu iniciei na categoria SEC e atualmente trabalho na categoria IT Home. E falando sobre a equipe, nosso nome é Butiabots e é uma equipe formada por duas universidades, a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e a Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. A gente se uniu com o intuito de competir na categoria IT Home. Bom, um pouco sobre o que vai ter nesse tutorial. A gente vai comentar sobre a anotação de dados e a separação de dados utilizando o RoboFlow. Também vou comentar sobre a anotação de dados utilizando o Cevat e falar sobre rede de detecção, exemplificando o YOLO. Começando pela anotação de dados, o que é? Bom, anotação de dados é basicamente a gente criar classes e nomear objetos na imagem. Por exemplo, se a gente tem uma imagem com uma maçã e uma banana, a gente poderia criar a classe frutas e dar essa classe para ambos os objetos. Uma das ferramentas para fazer essa anotação é o RoboFlow e a outra também é o Cevat. A gente vai utilizar ambas nesse tutorial. Agora falando um pouco sobre a separação dos dados, para que serve? Bom, a gente tem basicamente três categorias, que são imagens para treino, para validação e para testes. A primeira é utilizada na hora de fazer o treinamento da rede neural. A segunda também, porém, é para verificar a quantidade de acertos que está se obtendo sobre o treinamento. E a terceira é basicamente para fazer testes após o treinamento. Uma das ferramentas para fazer essa separação é o próprio RoboFlow. Comentando agora sobre o RoboFlow, ele é uma ferramenta que permite fazer várias tarefas dentro dele, uma delas sendo a anotação, mas também dá para fazer a separação dos dados e até treinar uma rede neural pelo próprio software. Então aqui um vídeo que eu vou exemplificar a utilização do RoboFlow, fazendo a anotação de três imagens e também a separação em imagens de treino, validação e teste. Como vocês podem ver, logo a primeira pesquisa no Google ali sobre o RoboFlow já é o próprio site. E clicando para entrar, vai ser pedido para fazer o login ou criar uma conta. No meu caso, já estava minha conta conectada. Para fazer a criação de um projeto é bem simples. Basicamente, a gente atribui um nome a esse projeto, escolhe a licença na qual ele vai ser utilizado e o tipo do projeto, se é detecção de objetos, segmentação semântica, classificação, entre outros. Também, no campo grupo de anotação, a gente vai colocar a classe que a gente vai estar fazendo a anotação nas imagens. Nesse caso, eu vou colocar apenas maçã para criar o projeto. Nessa aba, a gente já pode fazer o upload das imagens. A gente pode fazer o upload por arquivos ou por pastas. Isso facilita quando há uma grande quantidade de dados. E aqui já dá para ver que temos três imagens e as três não têm anotações. Então, clicando na imagem, a gente já consegue fazer a anotação nessa aba que se abriu. Fazer a anotação é bem simples. A gente basicamente desenha uma caixa ao redor do objeto e nomeia ele com o nome da classe que a gente quiser. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando apenas garrafa como uma classe para facilitar o entendimento. Como vocês viram, a anotação terminou, então basta a gente voltar e as três imagens que a gente tinha sem anotações já estão anotadas. Tendo em vista a anotação feita, a gente já pode terminar o upload
E já nessa aba já nos pergunta de que maneira a gente quer fazer a divisão das imagens. Temos 4 opções: separar todas as imagens para treino, separar todas as imagens para validação, separar todas as imagens para teste ou separar uma proporção para cada uma das categorias. Nesse caso, como são 3 imagens, eu vou colocar 33% para ter a certeza que vai cair uma imagem para cada categoria. Aqui, nessa aba, a gente vai fazer a geração do nosso dataset. Então, a gente tem um breve resumo da imagem e da quantidade de classes que a gente tem. Então, aqui a gente já pode fazer um pré-processamento, como arrumar a orientação da imagem e também redimensionar a imagem. Também podemos fazer um aumento de dados, isso é, alterando a luminosidade da mesma imagem, alterando a posição e a orientação dessa imagem, a gente consegue gerar mais dados para poder fazer um treino melhor. Nesse exemplo a gente não vai utilizar e partimos para a geração do dataset. Nesse momento o dataset está sendo preparado, então a gente já pode renomear o arquivo aqui. Após a geração, tem um breve resumo de como está sendo o nosso dataset. Então temos uma imagem para treino, uma para validação, uma para teste. Também podemos dizer qual o pré-processamento e qual aumento de dados a gente utilizou. E como eu havia dito antes, o RoboFlow também permite fazer o treino dessa rede neural, mas não utilizaremos nesse tutorial. Partindo agora para exportar os dados do RoboFlow, a gente pode ver que ele permite exportar em vários formatos. Nesse tutorial a gente está utilizando o YOLO, então eu já vou colocar YOLO V5 ali como formato para exemplificar o tutorial mais à frente. Também podemos ver que a gente tem duas opções de download. A primeira é baixar o arquivo todo compactado ou mostrar o código de download. Nesse vídeo eu vou estar mostrando fazendo o download do arquivo para demonstrar que houve a separação das imagens, mas mais para frente nós utilizaremos o próprio código porque facilita bastante na hora de utilizar o dataset. Abrindo o arquivo, a gente já pode ver que ele separou igualmente entre teste, treino e validação, e também um arquivo YAML contendo as anotações que a gente fez nas imagens. Passando agora para falar um pouco sobre o Cevat. O Cevat também é uma ferramenta de fazer as anotações para a visão computacional. Mas por que utilizar o Cevat ao invés do RoboFlow? Bom, no exemplo passado, a gente utilizou apenas 3 imagens para fazer a validação. Porém, num mundo ideal, a gente utilizaria bem mais imagens. Para um treino ser considerado bom, é no mínimo, do mínimo, 1.000 a 2.000 imagens para montar um dataset utilizável. Visto isto, uma pessoa apenas fazer toda a anotação fica praticamente impossível. Essa é a vantagem do Cevat. A gente consegue dividir uma quantidade de imagens em pequenas partes e designar essas tarefas, que eu vou mostrar mais à frente, para várias pessoas. Então aqui um exemplo de como utilizar o Cevat. O site do Cevat é cevat.org. Já nessa aba de Tasks, a gente consegue ver quais tarefas foram atribuídas a gente ou quais a gente criou. Nesse caso aí são 2 projetos não criados por mim, mas que foram designados tarefas dele para mim fazer a anotação. Já nessa janela, a gente consegue ver que num pacote de 300 imagens
foram divididos em 6 trabalhos de 50 imagens cada e foi designado alguns membros da nossa equipe para fazer essas anotações. Assim, o trabalho não fica pesado para uma pessoa só. A gente consegue dividir tarefas pela equipe. Então, já na aba projetos, a gente vai criar um novo projeto aqui para exemplificar. Vai criar também as classes que vamos estar utilizando. Bom, pelo aviso na direita, a gente já viu que o projeto foi criado. Já na aba projetos ele já aparece. Aqui nessa aba do projeto, a gente também pode adicionar ou remover alguma classe que a gente quer. Também a gente consegue editar as classes. E agora a gente vai criar uma nova tarefa. A tarefa é que vai ser responsável pela anotação. Então a gente atribui um nome à tarefa. Ela fica também ligada ao nome do projeto. A partir do momento que a gente faz o upload dos arquivos, a gente tem a possibilidade de fazer uma configuração. Então eu particularmente aumento a qualidade da imagem para 100 e criamos a tarefa. Voltando à aba Tasks, a gente consegue ver que as duas tarefas que eu já fiz estão como completas e a que a gente acabou de criar está pendente. Então, clicando no nome da tarefa, abre a janela para a gente fazer as anotações das imagens. Podemos ver que as 3 imagens foram carregadas. E na barra de ferramentas da esquerda, em desenhar novo retângulo, a gente pode escolher a classe e clicar em Shape. Assim a gente consegue criar a caixa ao redor do objeto e assim identificar. Porém, a gente criou como fermento. Então na aba da direita, a gente consegue facilmente alterar a classe que a gente colocou para aquele objeto. O Cevite também tem alguns atalhos interessantes, como a partir do momento que você fez a primeira caixa, você pode apertar N e aí você está criando novas caixas. Isso facilita muito na hora de fazer várias imagens que demandam bastante tempo. Bom, terminada a anotação, vamos clicar em salvar no canto superior esquerdo. No mesmo canto vamos no menu e clicamos em terminar o trabalho. A tarefa que antes estava com status pendente agora vai passar para o status completo. E o próximo passo, terminadas as tarefas, é a gente exportar essas anotações. Assim como o RoboFlow, o Cevast também proporciona diversos formatos na hora de fazer a exportação das anotações. Também é possível salvar as imagens junto com as anotações. Aqui nós podemos ver que já gerou uma pasta com imagens para treino e um TXT contendo as anotações. Notem que aqui no Cevite não tem como fazer a separação dos dados separando em treino, validação e teste. Agora falando sobre
a separação dos dados em si. Então, a gente vai fazer uma integração entre RoboFlow e Cevat. Vamos utilizar os dois softwares. Basicamente, o que a gente vai fazer é fazer o upload das imagens do Cevat, fazer as anotações e depois utilizar as anotações do Cevat para fazer a separação dos dados no RoboFlow. Então, aqui um exemplo de como fazer isso. Nesse momento, nós já estamos com a saída do Cevat no computador. Nós vamos criar o projeto, fazer o upload das imagens e das anotações. Como no Cevat eu havia salvo as imagens junto, então na própria pasta já tem toda a informação. Como podem ver, as 3 imagens foram carregadas já com as suas anotações. Feito isso, podemos terminar o upload e separar a imagem assim como bem quisermos. Mesmo processo do vídeo anterior. As mesmas 3 imagens e as mesmas 6 classes. Bom, aqui podemos ver que houve sem problemas a separação dos dados, mesmo não fazendo a anotação no RoboFlow, utilizando a própria anotação do Cevat. Bom, agora entrando na parte de reconhecimento de objetos. Então, basicamente, são tarefas ligadas à visão computacional que envolvem a fazer uma identificação do objeto em alguma imagem. O reconhecimento de objetos tem 2 pilares, que são a classificação da imagem e a localização do objeto. A classificação da imagem é basicamente prever a qual tipo de classe o objeto pertence, e a localização do objeto é criar a caixa ao redor da imagem para achar o objeto na imagem. Juntando essas duas, a gente tem a detecção do objeto, que é a criação de uma caixa ao redor do objeto em sua localização, com a classe especificada acima. Então aqui um vídeo mostrando o nosso robô fazendo o reconhecimento de objetos em tempo real. Então o reconhecimento pode ser a partir de uma imagem ou também de um vídeo. Podemos ver a caixa ao redor do objeto e também a classe sendo descrita acima. Agora falando especificadamente do YOLO, ele é uma rede de detecção, assim como outras que existem, como a RCNN e a FastRCNN, mas a diferença é que, como o próprio nome do YOLO já diz, ele apenas passa uma vez a imagem no sistema de detecção. Então, basicamente, ele divide a imagem em grades e, a partir dessas grades, ele tenta localizar o centro do objeto para criar, assim, a caixa ao redor dele para fazer a localização. Então, também, ele suporta tanto GPU como CPU. E como ele passa apenas uma vez a imagem no sistema de detecção, ele é bastante rápido em comparação com outras redes.
Então, para mostrar um pouco o funcionamento do YOLO, eu montei um notebook para exemplificar, porque eu acho que é mais tranquilo de entender a partir de exemplos. Esse notebook, ele tem basicamente 4 passos. O primeiro, a gente vai clonar o repositório da ArcNet. É um repositório muito utilizado de imagens para a internet, então utilizam bastante na questão de reconhecimento de objetos. Fazendo o clone desse repositório, nós partimos para baixar os pesos para a nossa rede funcionar, então diretamente do site do YOLO. E nesse passo, nós rodamos de fato o detector. Então a gente roda o detect, passando o arquivo de configuração do YOLO, os pesos que a gente fez o download acima e alguma imagem para a gente fazer o reconhecimento. Então a gente já pode ver que aqui nessa saída a gente já tem uma resposta numérica. Isso é, a gente tem o tempo que levou para fazer, que foi 30 segundos. Tem a chance de aparecer um cachorro na imagem, que é 100%. A chance de aparecer um caminhão ou caminhonete, que é 92%. E a chance de aparecer uma bicicleta, que é 99%. Esse comando acima gera uma imagem de saída. Então, utilizando a biblioteca Matplotlib, a gente pode amostrar essa imagem para ter certeza do reconhecimento. Então aqui a gente pode ver que realmente o cachorro, a caminhonete e a bicicleta estão na imagem. Vejam que a caixa está bem ao redor do objeto, demonstrando a localização. E logo acima da caixa tem o nome da classe a qual aquele objeto pertence. Bom, para a questão de prática, eu montei também outro notebook, onde a gente vai utilizar as imagens que a gente fez na anotação, os nossos próprios pesos que a gente vai treinar, para fazer o reconhecimento de objetos em tempo real. Então, basicamente, está aqui o notebook. Eu separei basicamente em 3 tópicos. O primeiro vai ser fazer as anotações utilizando o CEVAT. O segundo, fazer a separação dos dados utilizando o RoboFlow. E o terceiro, utilizar o YOLO para fazer o reconhecimento dos objetos. Para não ficar tão cansativo e também repetir o processo que eu já fiz nesse tutorial, eu já deixei a tarefa pronta com 30 imagens com as anotações feitas. Então eu vou fazer exportar no formato Coco 1.0, dá o nome de bom, vamos salvar. Eu já vou extrair o arquivo, porque no RoboFlow precisa ser apenas pasta ou arquivo, e pasta compactada ele não aceita para fazer o upload. Pronto, já está aqui as anotações. Então agora vamos para fazer a separação dos dados. Vou criar um novo projeto. Agora vamos selecionar as imagens. Todas sem anotações. E agora o arquivo de anotação feito no CEVAT. Aqui ele já fez algumas correções. Algumas vezes a gente deixa a caixa ao redor do objeto um pouco maior do que aparenta estar. Então ele já faz essa correção para nós. Aqui ele já fez em 2 imagens. Então a gente já pode ver que todas as imagens estão com as anotações feitas e suas respectivas classes. A partir disso a gente já pode terminar o upload. E eu vou separar em 70% de imagens para treino e 30% de imagens para validação.
Aqui a gente já tem as 30 imagens com 16 classes. Para treino serão 21 e para validação serão 9 imagens. Então vamos continuar os mesmos passos do vídeo sobre o RoboFlow e vamos gerar o dataset. Pronto, o nosso dataset já está gerado, então agora vamos exportar. O formato vai ser YOLO Darknet e aqui nós vamos pedir para mostrar o código de download. Já já eu explico por quê. Pronto, aqui nessa aba nós escolheremos terminal e copiaremos esse link aqui com as aspas. Voltando ao notebook. Bom, alguns passos que são essenciais aqui a gente vai carregar algumas bibliotecas que vamos utilizar. Também vamos clonar o repositório do RoboFlow. Aqui, nesse link, a gente vai fazer o download do nosso dataset do RoboFlow. Então, aqui onde está seu link aqui, vamos colar o link que copiamos no RoboFlow. Então, nesse momento já está fazendo o download das imagens com anotações que a gente fez no RoboFlow. E aqui é só uma questão de configurar e organizar os dados dentro das pastas. Por quê? Na pasta de treino, vem todas as imagens e vem arquivos txt dizendo as informações de posição e classe dos objetos na imagem. Então a gente vai separar em pasta de classes e pastas de imagens, para poder facilitar na hora do treino. Então a gente criou a pasta classes e imagens e agora vai mover todos os arquivos para as suas respectivas pastas. Agora a gente vai criar um arquivo que contém todos os nomes das imagens que a gente vai ter para treinar. Pronto. E o mesmo processo que a gente fez para os treinos, a gente vai fazer também para as imagens de validação. Pronto. Aqui a gente já pode ver o TXT contendo as imagens que vão ser usadas para validação. Então aqui nesse arquivo Darknet Labels, a gente tem todos os nomes das classes que a gente tem no nosso das anotações. Agora a gente vai passar todas as informações desse arquivo para o arquivo roboflow_data.names. Também vamos criar uma função para pegar a quantidade de classes que a gente tem. Nesse nosso caso a gente tem 16, mas em exemplos maiores a gente poderia ter muitos que não dessem para contar manualmente. Então essa classe é bastante útil para processos que utilizam bastante dados. Então aqui nós vamos fazer essa contagem também, já colocar dentro do arquivo da informação. Então nosso arquivo da informação vai ficar com a quantidade de classes, 16, o arquivo txt contendo todos os nomes das imagens que vão ser utilizadas para treino, o mesmo para validação, e os nomes das classes que vão ser utilizadas. Essa parte do código é a parte do treinamento em si. Então a gente vai utilizar 300 épocas para fazer o treinamento, e isso levou aproximadamente 9 horas. Então isso vai gerar um arquivo contendo os pesos que vão ser utilizados no YOLO para fazer o reconhecimento. Esse próximo parte do código vai fazer o download desse arquivo de pesos para o seu computador. Eu não vou rodar esses dois agora, porque senão vai ficar muito extenso o tutorial. Então eu já fiz esse treinamento e já baixei e vou disponibilizar para vocês nesse link do Drive. Ele está em uma pasta comprimida, mas é só extrair e utilizar. Então eu já deixei também essa parte do código para poder carregar o seu arquivo de peso. Eu já fiz o upload do meu aqui, já está carregado. Aqui nessa última parte do código, a primeira parte que a gente pega
é fazer o upload de uma imagem para teste. Já na linha 7, a gente vai fazer a detecção em si, então a gente passa alguns parâmetros. O primeiro vai ser o arquivo de peso, então ele vai estar localizado dentro da pasta YOLOv3, dentro de peso e o nome do arquivo. Vai ser o parâmetro source, que é de onde ele vai achar essa imagem para fazer o teste. E o parâmetro output, que é aonde vão ficar a imagem dos resultados. Também vai ter o parâmetro names, que é aonde vai estar o arquivo que vai ter o nome das classes que a gente vai estar utilizando. E no final, é o mesmo esquema do último notebook, onde nós vamos utilizar a biblioteca matplotlib para mostrar os resultados. Então aqui escolhendo a imagem. E está aqui a imagem já com o seu processo feito. Aqui dando um zoom para vocês conseguirem ver. Identificou que é o álcool, pano, a maionese, a maçã, o sabão e a pasta de dente. Aqui um pouquinho acima a gente tem o que ele reconheceu. Então o álcool, a maçã, a maionese, então tudo certinho. E com isso, nós encerramos o nosso tutorial. Espero que tenham gostado. Agradeço aqui a atenção de todos. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Meu e-mail é esse que está aparecendo na tela. E também, quem quiser acompanhar meu GitHub, é esse também que está o link. Muito obrigado.